Quando o assunto é impostos nos investimentos, é tão importante quanto a gente aprender a declarar os investimentos é a gente aprender a quando precisa pagar. Afinal, ninguém quer problema com a Receita Federal. Até porque quando é que brasileiro não paga imposto por alguma coisa? Por isso hoje eu vou te explicar sobre os impostos que você paga ou não paga em vários investimentos, indo dentre os mais básicos, ali como poupança, CDBs, contas remuneradas, tesouro direto, ações, fundos imobiliários, ETFs e até para quem faz day trade. Eu queria te lembrar que caso esse vídeo seja útil para você, não esquecer de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. Primeiramente, a gente tem a renda fixa, e aqui é bem tranquilo porque o investidor por si só não precisa pagar nada além do que está lá nos investimentos, mas ainda assim é bem importante a gente entender como funciona. O primeiro investimento que a gente tem é a poupança. Já é bem conhecida das pessoas e todo mundo sabe que ela não tem imposto de renda, então ela não vai te cobrar esse imposto, só não vai ficando feliz achando que isso é uma vantagem porque ela continua rendendo pouco. Depois a gente tem as rendas fixas que têm tributação, como CDBs, RDBs, como lá da caixinha do Nubank. A gente tem contas remuneradas, títulos do Tesouro Direto, que são opções que têm sim incidência de imposto de renda, e esse imposto de renda funciona por essa tabela regressiva, que ele vai caindo aí no começo de 22,5% até 15% lá no final de 2 anos. Só que você pode ficar bem tranquilo que esse é um imposto que já é retirado lá na fonte, direto da sua rentabilidade quando você resgata o dinheiro, então não precisa pagar nada, mas ainda assim você está perdendo isso na sua rentabilidade. Outro imposto que a gente tem nesses tipos de investimento de renda fixa é o IOF, ou Imposto sobre Operações Financeiras. Para quem não sabe, o IOF é um imposto que incide sobre a sua rentabilidade durante os primeiros 30 dias. Ou seja, ali dentro daqueles primeiros 30 dias depois de você fazer uma aplicação, você vai estar pagando esse imposto. E olha, no começo, ali nos primeiros dias, esse imposto come quase toda a sua rentabilidade. A parte boa é que caso você deixe ele passar lá dos 30 dias, esse imposto vai zerando ao longo do tempo e lá no final você não tem prejuízo nenhum. Vale citar que o IOF também é algo retido direto lá na fonte, você não tem que pagar nada ou ir lá para o governo e pagar para ele, isso é tudo feito de forma automática. A terceira opção a gente tem as LCIs e LCAs, que assim como a poupança, também são isentas de imposto de renda. Vale lembrar que essas LCIs e LCAs, geralmente por terem essa isenção, acabam sendo mais vantajosas até do que a gente investir em alguns tipos de CDBs. Sempre é bom comparar, tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa comparação. No caso de LCI e LCA também não tem IOF, mas não porque exatamente o investimento é melhor, mas sim pelo fato de que você não pode encontrar isso por regra, nenhuma LCI ou LCA que tenha liquidez antes de 3 meses. Então, como você sempre vai ter que deixar pelo menos por 3 meses investido, independente do banco que você escolha, elas não vão ter mais o IOF porque já passou muito ali dos primeiros 30 dias. Depois disso, a gente tem os investimentos de renda variável e aqui a gente tem que olhar com muito mais atenção, porque tem vários casos aqui onde você tem sim que pagar imposto voluntariamente, ou seja, você faz suas operações e depois você mesmo tem que emitir uma guia, pagar lá para a Receita Federal, lá no meio de um documento do governo. Caso contrário, você pode ter sim problemas. Procedimentos aqui, eles são bem semelhantes, mudando principalmente quanto de imposto você vai pagar e como exatamente funciona. Mas a parte de você pagar ou fazer as coisas funciona para todos os investimentos que eu vou te apresentar agora. Em primeiro, a gente tem as mais comuns, que são as ações. Primeiro, com relação aos rendimentos, os dividendos até a data desse vídeo são isentos de imposto de renda, então você não tem que pagar nada. Por outro lado, a gente tem os juros sobre capital próprio que são pagos aí pelas empresas, e esse sim tem imposto de 15%. Porém, esse imposto, assim como na renda fixa, é retido lá na fonte e você também não precisa pagar nada, nem se preocupar com isso. Você já vai receber eles retirado esse imposto. Aqui, com relação à venda de ações, a situação já fica um pouco diferente. Primeiro, é claro que se você fizer vendas de ações abaixo de 20 mil reais no mesmo mês e que teve lucro, você não é obrigado a pagar nenhum tipo de imposto porque elas são isentas. Então, se você pegar lá e fizer uma venda de 19 mil reais com 5 mil de lucro, você não paga nada porque naquele mês especificamente você não ultrapassou os 20 mil. Porém, se você fizer alguma venda de ações que passe desses 20 mil, independente do lucro, você tem que pagar sim imposto de renda. E esse imposto de renda ele vai acontecer da seguinte forma. Quando você faz a sua venda, você sempre primeiramente vai pagar o que a gente chama de dedo duro, que é um imposto que a própria Receita cata lá do seu dinheiro, que nesse caso de operações com ações é de 0,005%, ou seja, um valor bem pequenininho
só para dedurar você lá para a Receita Federal. E assim que esse valor é cobrado, se você obteve lucro, obviamente, ali naquela operação, você vai ter que pagar 15% de imposto sobre o lucro que você teve. Então lembra do exemplo que eu citei anteriormente da pessoa que vendeu 19 mil com um ali que teve 5 de lucro e não pagou nada? Aqui, se você simplesmente vender 21 mil reais no mês e, por exemplo, tiver lucro de R$ 1.000, já tem que pagar 15% sobre esses R$ 1.000, porque você passou daqueles 20 mil. E esses 15% você tem sim que pagar voluntariamente lá para a Receita Federal até o fim do mês seguinte à venda ali que você fez, um documento chamado DARF. Você tem que ir lá, emitir, pegar esse valor, pagar lá no seu banco ou ali na lotérica onde você quer pagar, para você efetivamente pagar esse imposto. E caso não faça isso, vai ter uma pendência com a Receita Federal. Vale citar aqui também que se você tiver prejuízos anteriores dessa venda que você teve com lucro e que você teria que pagar imposto, você pode abater esse valor tanto para diminuir o imposto que você ia pagar, ou em alguns casos, se o prejuízo for maior que o lucro ali que você teve, você consegue até zerar o imposto que você tinha para pagar. Depois disso, a gente tem os fundos imobiliários. O caso do rendimento dos fundos imobiliários, já como eles são isentos até a data do vídeo, segue a mesma estratégia dos dividendos que eu falei anteriormente, e você não tem que pagar nem fazer nada com eles. Porém, no caso de venda, aqui nesse caso, você tem tanto aquele dedo duro de 0,005%, como também tem que pagar imposto sobre o lucro, que aqui, diferente das ações que eram 15%, é de 20%. Um detalhe bem importante é que, diferente das ações que tem aquela isenção até 20 mil no mês para você não pagar imposto, no caso de fundo imobiliário, vendeu qualquer valor que teve lucro, pode ser R$ 100 lá na sua venda, você já vai ter sim que emitir a DARF para fazer esse 20% de imposto. Um outro tipo de investimento bem comum são os ETFs, e aqui nesse caso eles vão também ter que pagar esse imposto. No caso de ETF, você vai ter os mesmos 0,005% que vão ser retidos automático lá direto na hora que você efetuar aquela venda, e você vai também ter que pagar, e aqui seguindo a mesma estratégia de fundo imobiliário, onde você paga ali sobre qualquer valor vendido, só que aqui é apenas 15% de imposto. Então o que mais tem que tomar cuidado e atenção é você olhar para ações, fundos imobiliários, ETFs, que muda essas regrinhas sobre você ter isenção ou não, e sobre a quantidade, né, o percentual que você paga de imposto. Por último aqui, a gente pode falar sobre as operações de day trade, que são bem comuns e elas podem ser feitas com ações, fundos imobiliários, ETFs, opções e uma série de investimentos. E aqui no caso de day trade, a regra ela é bem simples. Ela muda, inclusive, as regras que eu citei anteriormente se você pegar aqueles investimentos e fizer day trade. Aqui não tem isenção de nenhum tipo. Fez uma venda ali, comprou e vendeu no mesmo dia, teve lucro, você vai ter que pagar imposto de renda sim, independente se era ação, fundo imobiliário, ETF. Fez day trade, vai ter que pagar por essa regra agora. Aqui no caso de day trade, o dedo duro, que é aquele que é retido direto lá na fonte, ele já é bem maior, diferente daquele 0,005%, aqui você vai ter que pagar retido na fonte, isso aqui ele vai cobrar sozinho de você 1%, então qualquer lucro que você tiver lá, ele vai te cobrar já 1% daquela operação. Se não bastasse isso, aqui no caso de day trade, você tem que pagar 20% de imposto de renda sobre os lucros que você tiver. E sim, mesmo ações que eram 15%, mesmo ETFs que eram 15%, eles vão se tornar 20%. Só lembrando que na hora que você for pagar, como aqui você já pagou 1% no dedo duro, sempre emitir aquela DARF pegando esse 19% restante. Você já pagou 1, você vai pagar mais 19, vai fechar o total esses 20%. Então lembrando de novo, mesmo que as regras anteriores funcionem de uma forma, se você fez day trade com alguma daquelas opções de investimento, você vai ter que seguir essa regra de pagar 1% ali que você já vai ser cobrado automaticamente e vai ter que pagar esse 20% sobre o lucro que você tiver. Só lembrando que nesse caso aqui, caso você pense aí no caso em abater prejuízos passados para diminuir esse imposto ou então zerar ele, você sempre tem que fazer com operações semelhantes. O que você vendeu de ações não pode ser usado mesmo que você faça ações aqui no day trade. O day trade é uma coisa, ações é outra, fundo imobiliário é outra. Você sempre tem que abater de tipos de investimentos semelhantes. Espero que eu tenha tirado suas dúvidas com o vídeo de hoje. Eu também vou fazer um vídeo aqui no canal ensinando você a fazer a sua DARF, emitir a sua DARF, que é bem simples de fazer, para você não esquecer de botar lá no imposto de renda. Lembrando que esse vídeo ele fala especificamente sobre quem deve ou não deve pagar. Obviamente que você ter ou não que declarar já é uma coisa bem diferente. Já fiz vídeos aqui no canal também explicando isso. Espero que eu tenha te ajudado. Não esquece do seu like e também se inscrever no canal. Um grande abraço e valeu!